Sermão do Monte, capítulo 52, parte 1. Os falsos profetas. Nos versículos 15 e 16, e daí até o fim deste capítulo 7, Nosso Senhor estava interessado em ressaltar apenas um grande princípio, uma grande mensagem. Ele estava enfatizando tão somente uma coisa: a importância de se entrar pela porta estreita, de se ter a certeza de estar realmente caminhando ao longo do caminho apertado. Em outras palavras, temos nesse texto uma espécie de reforço da mensagem contida nos versículos 13 e 14. Ali, Nosso Senhor expressa esse ponto sob a forma de um convite ou de uma exortação, afirmando que nos cumpre entrar pela porta estreita e então caminhar e continuar caminhando pelo caminho apertado. Mas, neste trecho, Jesus elabora a questão, e o Senhor mostra-nos alguns dos perigos, empecilhos e obstáculos com os quais se encontram todos aqueles que tentam encetar essa caminhada. O tempo todo, entretanto, Cristo continua enfatizando esse princípio vital, asseverando que o Evangelho não é apenas uma mensagem a ser ouvida ou a ser aplaudida, porquanto a sua finalidade será sempre ser aplicada. Conforme Tiago coloca a questão, o perigo consiste em olharmos para um espelho e imediatamente nos esquecermos de nossa própria aparência, ao invés de olharmos constantemente para o espelho daquela lei perfeita, lembrando-nos de pô-la em prática. Esse é o tema que o Senhor Jesus continua enfatizando até o fim do Sermão do Monte. Em primeiro lugar, ele estabelece o tema sob a forma de dois perigos particulares e especiais que nos ameaçam. Ele nos mostra como podemos reconhecê-los para então, tendo-os reconhecido, como devemos tratar com os mesmos. E então, havendo abordado esses dois perigos, Jesus conclui o seu argumento, bem como o Sermão do Monte inteiro, utilizando-se de uma declaração clara, definida e sem requintes, nos termos do quadro de duas casas, uma das quais foi edificada sobre a rocha e a outra sobre a areia. Entretanto, trata-se do mesmo tema do começo ao fim, e o elemento comum às três divisões, em seu aspecto geral, é a terrível advertência a respeito da realidade do julgamento. Isso, conforme temos verificado, é o tema que vinha sendo explorado desde o princípio do 7º capítulo do Evangelho de Mateus, sendo importantíssimo que tomemos consciência desse fato. E por não entendermos isso, explica-se a maior parte das nossas dificuldades e problemas. E isso também explana o evangelismo superficial e leviano que se tem tornado tão extremamente comum nestes dias. Além disso, isso também explica a ausência de piedade e de uma vida santa que se verifica entre quase todos os crentes. Não é que precisemos de ensinamentos especiais a respeito dessas coisas. O que parece que todos nós nos temos esquecido é que, durante todo o tempo,
Deus está de olhos fixos em nós e também que nos estamos movendo continuamente e sem a menor sombra de dúvida na direção de nosso julgamento final. Por conseguinte, nosso Senhor não se descuidou em reiterar essa realidade. Ele expressa o ponto de diferentes maneiras, mas durante todo o tempo ele estava salientando o fato do julgamento, bem como o caráter do mesmo. Não temos nisso alguma questão superficial e nem um exame de meras externalidades, mas antes da sondagem de nossos próprios corações, de um exame da nossa natureza inteira. Acima de tudo, o Senhor Jesus destacou a certeza absoluta do julgamento, bem como as consequências que daí sobrevirão. Ele já nos dissera nos versículos 13 e 14 por quais motivos devemos entrar pela porta estreita. A razão principal, conforme ele esclareceu, é que a outra porta conduz para a perdição. Aquela destruição é o julgamento final sobre os incrédulos. Como é evidente, nosso Senhor estava tão preocupado com isso que ele não cessou de repetir o ponto. Isso mostra-nos novamente a perfeição do seu método como mestre. Ele sabia quão importante é a repetição na didática. Ele sabia quão embotados nós somos para pensar que já sabemos alguma coisa quando na realidade ainda não a sabemos e, por conseguinte, o quanto precisamos ser constantemente lembrados acerca dos mesmos fatos. Todos conhecemos algo da dificuldade de nos lembrarmos desses princípios vitais. Nos séculos passados, as pessoas apelaram para toda a variedade de meios e métodos como auxílios da memória. Pode-se ver em muitas igrejas anglicanas que os 10 mandamentos eram pintados nas paredes. Dessa forma, eles reconheciam a fácil tendência humana para o esquecimento, sendo esse o motivo que levou os nossos antepassados a fazerem tal coisa. Em seguida, nosso Senhor lembra-nos novamente a respeito dessas coisas, defrontando-nos em primeiro lugar com 2 advertências especiais. A primeira delas diz respeito aos falsos profetas. Cautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Versículo 15. Quadro que deveríamos conservar na mente parece-se um tanto com aquilo que passamos a dizer. Aqui estamos, por assim dizer, de pé do lado de fora da porta estreita. Já ouvimos o sermão do monte, já ouvimos a exortação do Senhor e agora estamos considerando o que nos convém fazer acerca disso tudo. Então, nosso Senhor como que nos diz: ora, a esta altura, uma das coisas que vocês precisam observar acima de qualquer outra coisa é o perigo de darem ouvidos aos falsos profetas. Eles sempre se fazem presentes, nunca se afastam do lado externo da porta estreita. Essa é a posição favorita dele.